Bem, pessoal, boa tarde, bom dia. Vamos começar hoje com a nossa primeira aula, tá? Videoaula, na verdade, uma revisão sobre o conteúdo de propriedades coligativas. Tá? Como a gente já viu em sala de aula, propriedades coligativas, só para relembrar, o que vem ser o conceito de propriedades coligativas? Vou continuar lendo e aí eu explico. Conceito: são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e que dependem apenas do número de partículas do soluto. As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. Em outras palavras, propriedades coligativas é quando a gente coloca um soluto, esse soluto não é volátil, ou seja, o que quer dizer ser volátil? Que evapora com facilidade a temperatura ambiente. Então, o soluto, ele não pode ter uma evaporação fácil, né? Ele não deve evaporar a temperatura ambiente. Então, quando a gente coloca um soluto sobre um solvente, vai haver algumas mudanças em cima desse solvente. Mudanças que vão mexer com o ponto de fusão, com o ponto de ebulição, com a pressão de vapor, né? Com a pressão osmótica. E a gente vai ver tudo isso no decorrer da nossa aula, certo? Quais são as principais propriedades? São 4, né? Tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria e osmose. Mas a gente vai dar, né, uma lembrança aqui do que vem ser a pressão de vapor antes de começar a conceituar as propriedades coligativas. Pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido e vapor. Num sistema fechado, quando se atinge a pressão máxima de vapor, o sistema está em equilíbrio dinâmico. Para que uma molécula passe para o estado de vapor, outra deve se condensar. Lembrando, o que é pressão externa? A pressão externa é a nossa pressão atmosférica e a pressão interna é a pressão que as moléculas dentro do líquido fazem, né, para se tornarem vapor. Então, aqui vai haver um equilíbrio e esse equilíbrio vai ser um equilíbrio dinâmico, sempre em movimento. Vamos imaginar que isso aqui é uma panela, certo? E ela está fechada, né? Um sistema fechado. Então, na medida que vamos dizer que cada bolinha dessa represente as moléculas do líquido. Vamos dizer que seja água, né? Então, a água, cada molécula dessa, para passar para o estado de vapor, outra molécula do estado de vapor tende a passar para o estado líquido, né? Tende a passar para o estado líquido. Então, para cada molécula que vai para o estado de vapor, vem uma molécula para o estado líquido. Por isso, a gente chama isso de equilíbrio. E dinâmico porque está sempre em movimento, ok? O que é pressão máxima de vapor? É a maior pressão que os vapores exercem em uma determinada temperatura. Ou seja, quando a gente fala de pressão, a gente lembra de força, né? Então, pressão máxima de vapor é a força máxima que as moléculas fazem, tendenciando a passar de um estado para o outro. Aqui no caso, do estado líquido, passando para o estado de vapor. Então, elas têm que ter uma pressão máxima entre elas para que isso aconteça, ok? A pressão de vapor depende de 2 fatores. A temperatura e a outra das forças intermoleculares. A temperatura, na medida que se aumenta a temperatura, aumenta-se a pressão de vapor. Isso é lógico, olha só. Vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho uma temperatura 0 graus Celsius, depois 50 e 100. O que acontece com a pressão? Aumenta-se. Você pode verificar que a 0 graus Celsius de temperatura, ele está 4,6. De 50 graus, ele passa para 92,5. Quer dizer, de 4,6 para 92,5. Aumentando-se a temperatura, também se aumenta a pressão. Por quê? Porque são diretamente proporcionais. Na medida que se aumenta a temperatura, aumenta-se a pressão. E se aumenta a pressão, aumenta-se a temperatura, ok? Elas são diretamente proporcionais.
Líquidos diferentes apresentam pressões de vapor diferentes devido à intensidade das interações intermoleculares. E o que vem a ser essas interações? São aquelas forças que vocês aprenderam no primeiro ano, sobre dipolo induzido, ligações de hidrogênio. Isso aí vocês têm que dar uma pequena revisada, ok? Mas só para lembrar, a força mais fraca é a dipolo induzido, depois vem mais forte dipolo ou dipolo permanente, e depois ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, ok? E aqui, o que diz? Diz que provocam, né, as forças intermoleculares mais intensas provocam maior aderência entre as moléculas. Logo, sua pressão de vapor será menor. É lógico, né? Quanto mais forte for a atração entre as moléculas, mais difícil essas moléculas passarem de um estado, no caso do estado líquido, para o estado de vapor, porque a atração entre elas é mais forte, né? Então, se é difícil passar para o estado de vapor, a sua pressão de vapor é pequena, a tendência de se tornar vapor é pequena. O que acontece também o contrário, é que quando se a interação entre as moléculas é menos intensa, é mais fraca, né, sua pressão será maior. Lógico, também, quanto mais fraco as moléculas interagirem, terem uma atração menor, quanto mais fraco for essa atração entre as moléculas, mais fácil elas escaparem, mais fácil elas se tornarem vapor. Se é mais fácil elas se tornarem vapor, a tendência de se tornar vapor é maior, então a pressão de vapor também é maior, já que a pressão de vapor é a tendência das moléculas se tornarem vapor, vamos dizer assim, ok? Pressão máxima de vapor. Olha, aqui tem um exemplo sobre a água e o éter, né? No estado inicial e depois de um certo tempo a 20 graus Celsius. Olha o que acontece com a água, né? Quando a gente vai aumentando a temperatura, aqui a pressão de vapor aumenta. O éter também, né? Aqui temos 17,5 milímetros de mercúrio e aqui 42 milímetros de mercúrio. Comparando agora entre a água e o éter ele tem uma pressão de vapor maior. Por quê? Porque as forças intermoleculares que unem as moléculas do éter são mais fracas do que as forças de interação que unem as moléculas da água. Como as forças são fracas, é mais fácil o éter se tornar vapor. O éter, tanto é que ele é volátil, ok? Então, ele tem uma grande pressão de vapor, ok? Em comparação à água. Aqui, olha, em relação a esse gráfico, né? Aqui diz o seguinte, o gráfico abaixo mostra as forças fracas do éter, né? Depois seguido do álcool e a mais forte que é a água. É só comparar, temos a temperatura de 35 graus, quando olha para cima aqui, o éter, ele tem a pressão de vapor, a gente olha para cá, ó, a pressão de vapor dele é 760 milímetros de mercúrio, né? Aqui já no caso do álcool, aqui não tem nada grifado aqui, mas o álcool, você pode perceber que ele é mais baixo. Por quê? Porque a pressão de vapor dele é menor. Por quê? Porque as forças intermoleculares, as forças de atração entre o álcool são maior. Da água, então, mais forte ainda, né? Em relação à água aqui, tanto que a pressão de vapor dele é bem baixinho, olha aqui, bem baixinho, comparado ao do álcool e comparado ao do éter, tá? A 35 graus Celsius. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é a ligação mais forte, tá ok? O álcool, ele tem uma parte apolar e tem ligação de hidrogênio. Ele tem duas forças acontecendo aqui, e uma bem fraca e uma um pouco mais forte. Aqui é puramente ligação de hidrogênio, tá? Então, é uma força muito forte que prende, vamos dizer assim, as moléculas, não permitindo que elas se tornem vapor, ok? E o éter que é altamente volátil, tá? Aqui no caso, é uma entre as forças que estão listadas aqui, de polo é a mais fraca, tá? Em relação à ligação de hidrogênio. Tonoscopia ou tonometria? Pessoal, o que estuda tonoscopia?
estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Em outras palavras, na medida que a gente coloca as partículas do soluto, eu não falei lá no começo que quando se coloca o soluto, ele vai mudar as propriedades coligativas, ele vai alterar. Então, quanto mais soluto eu colocar, maior vai ser essa alteração. Aqui no caso da tonoscopia, quanto maior o número de partículas, menor será a pressão de vapor. Porque, como eu falei na sala, vai criar uma barreira, vai dificultar a passagem das moléculas do estado líquido para o estado de vapor. Então, a pressão de vapor é baixa, ok? E se a gente comparar a pressão máxima de vapor do solvente puro em relação a uma solução, onde eu tenho um soluto e solvente, é lógico que o solvente puro vai ser sempre maior, porque ele não tem essa barreira, tá? Aqui, ó, o exemplo. Eu tenho aqui água pura. Vocês podem perceber que eu tenho muitas moléculas passando para o estado de vapor. E aqui, no caso, eu tenho poucas moléculas, porque aqui eu tenho NaCl, que é o sal de cozinha. Na, essa bolinha branca. O Cl, né, é o cloro, formando essa barreira, né? Impedindo, vamos dizer assim, dificultando, na verdade, a passagem das moléculas da água para o estado de vapor. Então, ocorre um impedimento aqui, né? Então, ocorre o quê? Uma diminuição da pressão de vapor, porque aqui é o soluto não volátil, ok? Que é o sal de cozinha. Outra forma de visualizar a mesma coisa, que mostrando aqui o vapor d'água, a água passando para o estado de vapor, e aqui glicose, que seria o açúcar, né? E aqui criando a barreira, vocês podem novamente verificar que o vapor d'água aqui é bem menor do que comparado com o vapor d'água da água pura. Aqui seria água com açúcar, né? Então ocorre o quê? A diminuição da pressão máxima de vapor, ok? Comparando na tonometria a pressão máxima de vapor da água pura e de uma solução, o que foi que a gente percebeu? Que em uma mesma temperatura, o solvente puro tem maior pressão de vapor do que a solução, né? A pressão de vapor diminui conforme aumenta o número das partículas do soluto do solvente. A primeira parte que eu falei para vocês, né? Tudo em relação à mesma temperatura, a gente não está mexendo aqui, não estamos aumentando, não estamos variando a temperatura, estamos aqui, tanto no caso, a água pura, um frasco com água pura e um frasco com água salgada, um vasilhame, um becker, na mesma temperatura, tá? Então, se a gente fosse comparar um em relação ao outro, a gente percebe que na água pura, ela tem maior pressão de vapor, tem mais vapor, né? Enquanto que quando a gente adiciona o açúcar aqui, já vai diminuindo, né? Tá aqui, ó, o final, água com açúcar e água pura. Olha a comparação, né? Aqui tem uma pressão de vapor bem menor comparada à água pura. E percebe-se quanto mais eu colocar a quantidade de soluto, de número de partículas do soluto aqui no solvente, menor será a pressão de vapor, ok? Ebulioscopia ou ebuliometria. Estuda o aumento na temperatura de ebulição do solvente pela adição de um soluto não volátil. Pessoal, novamente aqui foi falado em sala de aula, né? Eu tenho a água, agora sim, eu estou variando o quê? A minha temperatura. Eu comecei com uma temperatura X e vou terminar com uma temperatura Y. Aqui eu tenho só água pura, e a água pura, vocês sabem que ela entra em ponto de ebulição a 100 graus Celsius, mas se eu colocar aqui açúcar, sal, qualquer soluto não volátil, também vai se criar uma barreira, né, que vai dificultar a fervura, vamos dizer assim. O ponto de ebulição, que antes ele fervia a 100, agora ele não vai mais ferver a 100, ele vai ferver a mais de 100. Por isso que o ΔTE é a variação da temperatura de ebulição. Eu vou aumentar aqui, ó, ele vai terminar numa temperatura maior, por conta dessa barreira que se criou, ok? E aqui, essa outra figura é só para mostrar para vocês que as bolhas, elas sempre se formam no fundo,
né? Porque eu tenho a pressão externa e aqui começa a pressão interna. Na medida que eu estou aumentando a temperatura, há um agitamento entre as moléculas, que elas vão aumentando assim a pressão até vencer a pressão externa. Por isso que as bolhas vão subindo até chegar no gargalo, né? Vencendo a pressão externa, ok? Comparando na ebiliometria a temperatura de ebulição da água pura e da solução, que é o soluto mais solvente, da mesma forma a gente percebe aqui, ó, o solvente puro entra em ebulição primeiro que a solução a uma mesma pressão. Agora, o que a gente tem fixo aqui é a pressão, né? E aí a gente está comparando, só para comparar aqui, em relação ao ponto de ebulição. Quando a gente tem aqui a água, por exemplo, água pura, ocorre um aquecimento, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, a uma pressão de 1 atm. A pressão aqui continua a mesma, ok? Mas aqui, olha o que é que vocês percebem. Eu estou colocando soluto, que pode ser qualquer coisa aqui, não volátil, que quando eu aqueço, no final, olha só, a temperatura de ebulição vai ser maior que 100 graus, a uma mesma pressão, certo? Então, criou-se uma barreira que vai dificultar, como eu falei para vocês, o aumento dessa temperatura, que vai dificultar a fervura a 100 graus, aumentando a temperatura de ebulição. Então, o aumento da temperatura de ebulição provocado pela presença de um soluto não volátil depende única e exclusivamente do número de partículas. Não interessa a natureza, lógico que estamos falando aqui de solutos não voláteis. Não interessa se ele é açúcar, se ele é sal. O que interessa aqui é saber se a quantidade for maior, né? Se eu estou colocando uma quantidade, quanto mais concentrado, maior vai ser a dificuldade de se tornar vapor. Crioscopia ou criometria. Estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente, causado pela adição de um soluto não volátil. Temos aqui novamente o número de partículas do soluto, que na medida que a gente aumenta aqui novamente a quantidade do soluto, agora há um abaixamento do ponto de congelamento, porque também se cria uma barreira, mas vocês devem pensar agora na questão da solidificação. Vamos usar a água como exemplo, né? Aqui eu tenho a água, você sabe que a água solidifica a 0 graus Celsius, né? Mas se eu colocar um sal, um açúcar, qualquer coisa aqui, vai se criar também uma barreira que vai dificultar a cristalização, a passagem, a solidificação dessas moléculas para o estado sólido. Então, o ponto de congelamento vai ser mais baixo. Se antes ele congelava a 0 graus, a água pura, ela não vai mais congelar a 0 graus. Ela vai congelar a -2, a -10, a -5, tá? A uma quantidade inferior, ok? Comparando na crioscopia a temperatura de congelamento da água pura e da solução, novamente, soluto mais solvente, o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que houve, né, uma diminuição da temperatura de congelamento na medida que se coloca um soluto. Então, a diminuição do congelamento aqui, do ponto de congelamento, é bem menor do que comparado a um solvente puro. E quanto maior o número de partículas, novamente, maior o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Olha o exemplo. Eu tenho água pura a 0 graus, depois eu coloco, aqui no caso, glicose. Glicose é a mesma coisa de açúcar, tá? E aí eu coloquei açúcar nessa água a uma concentração de 1 molar. E olha só, o que foi que aconteceu com a temperatura? Diminuiu, né? O ponto de congelamento agora é menos 1,86. Aqui, no caso, quando eu aumento a concentração de açúcar, a temperatura também diminui mais ainda, porque eu estou botando mais açúcar. Então, agora é menos 3,72, né, graus Celsius. Abaixei ainda mais a minha temperatura de congelamento. Pessoal, isso aqui é um dos motivos que lá nos Estados Unidos, quando neva muito, o pessoal bota sal na neve. Coloca-se sal na neve para descongelar a neve. Se lá congelava a uma temperatura, quando eu coloco uma quantidade de sal, né,
ela não vai mais congelar aquela temperatura que era 0 graus, ela vai congelar uma temperatura mais baixa. Então, ela vai derreter a neve na temperatura que ela se encontra lá, ok? E, por enquanto, é isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre osmose.